Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei em qual momento que você está tendo acesso a este áudio, mas que o Senhor Jesus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família nesse momento. Se você é novo por aqui, eu sou o pastor Eliosmar e essa é a nossa série Oração da Madrugada com os evangelhos. Nós estamos aí lendo todos os dias um capítulo do Evangelho de Mateus e faremos isso aí nos 4 evangelhos, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Quero orar com você nesse momento, entregar a tua vida ao Senhor, interceder pela tua casa, pela tua família, e logo em seguida nós iremos estudar aí, ler o capítulo de número 14, tá bom? Do Evangelho segundo escreveu Mateus, louvado seja o nome do Senhor. E não esqueça, pessoal, você pode compartilhar este áudio com mais pessoas, você pode comentar, você pode colocar o nome para a oração, que eu estou sempre orando aqui pelas pessoas que colocam os nomes aí na oração, amém? Oremos agora em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, ó Pai querido, glorificar e exaltar o Senhor, que é digno de honra e de glória, de louvor e exaltação. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma madrugada, Senhor, mais um dia, Pai querido, que o Senhor preparou para estarmos reunidos. Meu Deus amado, em nome de Jesus, por estas vidas, eu te agradeço, Senhor, por cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida do teu povo, dá sabedoria, dá entendimento, Senhor amado, para honrar a glória do teu nome. Pai querido, eu creio, meu Deus, que o Senhor é misericordioso e nesse momento está, Pai querido, colocando as tuas mãos poderosas sobre a casa desse meu irmão, sobre a casa dessa minha irmã. Senhor, ó, talvez nesse momento, ó Pai querido, tem irmãos, tem irmãs nesse momento chorando, desesperados, pedindo por um socorro do céu. Tem pessoas nesse momento, ó Pai querido, esta irmã que está do outro lado em depressão, esse irmão que está pensando até mesmo em tirar a sua própria vida. Meu Deus amado, em nome de Jesus, agora envia o teu anjo sobre esta casa, sobre esta família agora, Pai querido, mudando a história, mudando esse cativeiro. Meu Deus amado, o Senhor nos dá a oportunidade de, através desse canal de transmissão, nós levarmos a tua palavra, nós orarmos por esta vida. Pai, eu intercedo agora, em nome de Jesus, que o Senhor visita esta casa, visita, Senhor, este lar agora, que haja, Pai querido, transformação, aonde tinha divisão, meu Deus, que haja alegria, que haja paz, aonde tinha choro, aonde tinha tristeza, que possa vir o riso, que possa vir a alegria novamente. Ó Pai amado, em nome de Jesus, essas irmãs escritas nesse canal, esses irmãos escritos nesse canal, que o Senhor possa visitar cada um, Senhor. Todos eles estão com algum problema. Muitos deles já estão até mesmo perdendo a esperança, porque já correu para tantos lados, já correu para tudo e não tem solução. Pai, em nome de Jesus, entra agora nesta vida, Senhor, em nome de Jesus, curando as enfermidades. Pai querido, eu repreendo agora essa depressão, eu repreendo agora em nome de Jesus essa síndrome do pânico, em nome de Jesus eu repreendo agora essa crise de ansiedade. Pai, em nome de Jesus, esses remédios tarja preta que essa tua serva tem tomado, Pai, em nome de Jesus eu repreendo agora este mal, em nome de Jesus, pois eu creio no Senhor, que é Deus dos deuses, Criador dos céus e da terra, e pode curar a enfermidade. Pai, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, toda astúcia maligna, quebra agora, Senhor, todas as correntes, ó Pai querido, no mundo espiritual, que tem travado a vida desta mulher, ela que não tem, ó Pai amado, conseguido ir para frente com nenhum dos seus relacionamentos, mas o Senhor nesse momento está quebrando a obra maligna, está quebrando a feitiçaria, a obra de macumbaria, em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor possa nesse momento confirmar, meu Deus amado, a tua palavra ao coração dessa tua serva. Quando o Senhor diz que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E eu creio nesta palavra que é poderosa. Meu Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé agora, Senhor, repreendendo o mal, repreendendo, meu Deus,
as forças do maligno, ó Pai querido, que tem operado grandemente nas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai querido e eterno, visita esta casa, visita esta família. Meu Deus amado, visita este homem que está agora em uma penitenciária, que está, Senhor, em uma cadeia pública. Pai, visita agora ele, Senhor, que ele possa sair daí mudado, transformado. Visita agora, Senhor, esse leito de hospital. Em nome de Jesus, cura agora este câncer. Em nome de Jesus, cura agora esta enfermidade maligna que está sobre a vida desse homem. Em nome de Jesus, todo espírito depressivo eu repreendo agora em nome de Jesus. Ó Pai Santo e Eterno Deus, teus filhos, um dia abençoado de trabalho, guarda eles, meu Deus, em qualquer lugar que eles forem, o teu Espírito Santo possa estar com eles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, fique mais um pouquinho aí, não saia daí não, que nós iremos aqui estudar bem rápido, eu quero ser breve, o capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu Mateus, 36 versículos, e nós iremos falar um pouquinho sobre esses 3 temas que tem nesse capítulo de número 14. Amém? Esta passagem de João Batista nós podemos encontrar ela em Marcos no capítulo 6, do 14 ao 29, e também lá em Lucas no capítulo 9, do 7 ao 9. Amém? Que começa assim o verso 1, louvado seja o nome do Senhor. Por aquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus servos: este é João Batista. Ressuscitou dos mortos, por isso nele opera estes poderes miraculosos. Herodes havia mandado prender João e o fizera acorrentar e lançar na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Pois João lhe dissera: não te é permitido possuí-la. Queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como um profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou tanto a Herodes que este prometeu com juramentos dar-lhes tudo o que pedisse. Então ela, influenciada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a dessem a ela e mandou degolar João na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Meus irmãos, esta passagem é muito conhecida da grande maioria que conhece de Bíblia, sobre a morte de João Batista. João Batista é aquele que nós vimos lá no início do Evangelho de Mateus, que veio para preparar o caminho para Jesus. Porém, este mesmo João Batista revela um pecado desse Herodes, que estava tendo um romance, um caso extraconjugal com a sua cunhada, a mulher do seu irmão. O que ocorreu? Ao ele dizer para Herodes que ele não podia possuí-la, pois era a sua cunhada, era uma mulher casada, ele queria muito matar João, mas ele não encontrava uma maneira, porque o povo gostava muito de João Batista e via João Batista era um profeta, na qual o próprio Jesus diz que ele era o maior de todos os profetas. Então uma mulher chamada Herodias vai então e arma um plano. Ela arma um plano para sua filha dançar diante do rei, e aí ele havia de prometer algumas coisas e ele assim o fez, prometeu, e ela pediu, influenciada pela mãe, a cabeça de João Batista, e assim foi feito. Irmãos, por que Jesus permitiu? Por que Deus permitiu? Porque ali João Batista já havia cumprido o seu ministério. Ele já havia preparado o caminho para Jesus. Jesus já estava exercendo o seu ministério, então foi permissão de Deus que João Batista morresse daquela forma. Ah, pastor, mas não era um profeta, por que João Batista morreu desse jeito?
E aí o que acontece? Quando o homem cumpre o propósito na qual foi proposto para ele, o Senhor leva, não importa a maneira que foi. Como os grandes homens da Bíblia, uma grande parte deles, dos apóstolos, foram martirizados, assim como João. Então não importa. Esta mulher foi influenciada. E aí eu falo para você, tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com as influências que as pessoas têm colocado na sua mente. Porque uma pessoa que é influenciada para fazer algo, ela pode sim fazer influenciada por outra pessoa. Amém? E aí nós vamos para o verso de número 13, que vai estar também em Marcos no capítulo 6 do 30 ao 34, em Lucas no capítulo 9 do 10 ao 17 e em João no capítulo 6 do 1 a 14. Amém? Jesus, ouvindo isto, aqui nós vamos ver a primeira multiplicação dos pães, tá? Jesus, ouvindo isto, saiu dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo disso, saiu das cidades, o povo, e seguia a pé. Ao sair, Jesus viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disse: o lugar é deserto, a hora é já avançada, manda embora a multidão para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-os. E tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu os 5 pães e os 2 peixes. Erguendo os olhos aos céus, o abençoou. Depois partiu os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos e irmãs, que palavra poderosa esta primeira multiplicação dos pães. Por que primeira, pastor? Porque teve uma segunda. Logo mais à frente nós iremos ver aí a segunda multiplicação dos peixes e pães. A multidão acompanha Jesus, vendo os seus milagres, gostando daquilo que estava vendo, muitas pessoas sendo curadas, sendo libertadas de espíritos malignos, até que chegou o final da tarde. E aí os discípulos falam para o Senhor: Senhor, despeça essa multidão, tem muita gente aqui, a hora já é avançada, para que eles vão para as aldeias e comprem alguma coisa para comer, porque estão sem comer. Jesus então disse: dá de comer vocês. Ele disse: Senhor, só tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei isso aqui. Ordena a multidão que assente aí. Jesus partiu os 5 pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou. Depois partiu e deu aos discípulos, os discípulos deu à multidão, e todos comeram, que se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Meus irmãos, vejam bem, não importa a dificuldade que você está passando, o Senhor é o Deus da provisão. Deus é o Deus que provê todas as coisas. Essas pessoas aqui estavam naquele momento focadas em ouvir o Senhor, em ver os seus milagres, mas eles mal esperavam que Jesus poderia fazer o milagre da multiplicação. E é isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Talvez você está vendo tudo se acabar. Talvez você está vendo e não sabe por onde nem recomeçar. Mas o Senhor, Ele está multiplicando hoje a tua fé, está multiplicando hoje o teu celeiro, no teu trabalho. No nome de Jesus, basta você crer. Amém? A partir do verso 22, para terminar, nós vamos ver que Jesus anda sobre o mar. Amém? Uma palavra muito conhecida também em Marcos no capítulo 6, 45 a 56. E nós vamos ver também lá em João no capítulo 6, do 15 ao 21. Nós podemos observar que Lucas não trata esta passagem. Amém? A Bíblia diz assim: logo em seguida ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedindo a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular.
Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente disse-lhes: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo, começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram e espalharam a notícia por toda a região, e lhes trouxeram todos os que estavam doentes. Ele rogava que ao menos ele pudesse tocar a borda da sua roupa, e todos os que tocavam ficavam sãos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado irmão, meu querido ouvinte, palavra poderosa aos nossos corações no capítulo 14 do Evangelho segundo Mateus. Nesse último tópico, nós podemos observar o momento em que Jesus anda por cima do mar, por cima das águas, uma passagem muito conhecida da igreja, onde o único homem que andou sobre as águas depois de Jesus, um homem mortal, anda por sobre as águas. O vento era contrário, o vento começou a chacoalhar aquele barco e os discípulos já estavam desesperados porque estavam sozinhos. Jesus aparece então no meio das águas e diz: não tenha medo, porque eles estavam com medo, pensando que era um fantasma. Começaram a gritar de medo. E aí Jesus disse: sou eu, não tenha medo. Aí então Pedro olha e diz assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, diga que eu vá, ordene que eu vá ao teu encontro. Jesus falou: pode vir, Pedro. Pedro desce do barco, começa a caminhar até Jesus. Meus irmãos, eu vejo isso hoje trazendo para a minha vida e para a tua vida um momento que nós estamos perdidos sem Jesus, que nós estamos afastados de Deus. Como o capítulo de número 1 da carta aos Colossenses, a palavra vai nos dizer, que está nos dizendo na verdade, que nós estávamos na escuridão, nas trevas, afastados, inimigo de Deus, mas nós fomos transportados para o reino da luz. Porém, quando esse Jesus chega, nós até duvidamos, nós até queremos fazer prova dele. Será que é Jesus mesmo ou isso é um fantasma? Então Pedro diz: Senhor, se é tu, ordena que eu vá até o Senhor. Simplesmente o Senhor falou: vem, Pedro. Pedro começou a andar. Irmãos, mas no meio desse trajeto entre o barco e aonde Jesus estava, a Bíblia nos diz que Pedro começou a olhar para o tamanho das ondas, começou a olhar para o tamanho da tempestade e Pedro começou a afundar. Jesus então chega e diz: olha, homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, mas Pedro volta para o barco molhado, mas andou sobre as águas. Irmãos, quanto de nós vamos até Jesus, nós estamos chegando perto dele, mas nós deixamos de olhar para Jesus e começamos a olhar para o nosso problema, para o tamanho da nossa luta, para o tamanho da nossa dificuldade. Pedro naquele momento tinha que manter o foco olhando somente para Jesus, mas ele perdeu o foco, e naquele momento que ele perde o foco, ele começa a afundar.
Ô meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo agora, não perca o foco de Jesus, não perca esse alvo, continue caminhando, mesmo que esteja difícil, que o caminho está pedregoso, está ali com algumas dificuldades, mas continue caminhando. Esse Jesus, ele continua vivo, ele está ao teu lado, está te dando uma direção, basta que você siga em nome de Jesus e não pare, não olhe para o tamanho da sua dificuldade. Pedro naquele momento olhou para o tamanho das ondas e afundou. É assim comigo e é assim com você. Nós estamos na trajetória, indo em direção a Jesus. Ele já operou maravilhas, já operou milagres, mas nós tememos e aí voltamos para trás ou então caímos. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra no teu coração. Mantenha o foco no Senhor, mantenha o foco em Jesus, pois é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus e até o próximo vídeo.